falando um pouco a vocês da estrutura da Central de Execução e Expropriação. É formada pela Coordenadoria de Distribuição de Mandados, pelo Núcleo de Asta Pública, pelo Núcleo de Apoio à Execução e também pelo Juízo de Conciliação. Nós hoje viemos aqui para este evento para tratarmos das boas práticas trabalhistas. E o nosso projeto, que tem obtido um êxito significativo, tem sido da penhora unificada. A penhora unificada nada mais é do que, como o próprio nome está a dizer, a unificação da constrição de bens, ou de um bem só, com o intuito de satisfazer a diversas ações trabalhistas já na fase de execução e, posteriormente, a expropriação desses bens para satisfação dos créditos trabalhistas. O fundamento nosso para a penhora unificada, para este procedimento, vem através do provimento conjunto número 3 de 2014. E a base legal dele está no artigo 28 da Lei 6.830 de 80, que todos nós sabemos, da aplicação supletiva. Pois bem, esse artigo 28, apenas para relembrar, ele trata da reunião de processos na fase de execução, quando eles correm contra um mesmo devedor, mas em unidades jurisdicionais distintas, e uma dessas unidades avoca os demais para o fim de, fazendo a reunião desses processos, executá-los em uma só vara. Mas isso implica necessariamente numa redistribuição dos processos. Então, o nosso tribunal, mais sensível à nossa realidade, em lugar dessa reunião de processos, ele estabeleceu uma competência ao juízo da Central de Execução para que pudesse fazer a penhora unificada, que é a instauração desse procedimento da constrição de bens para satisfação de vários créditos de execuções que correm em diversas varas. O objetivo principal, naturalmente, desta penhora unificada é satisfazer e solucionar os processos que já estão na fase de execução, processos de execução contra devedores considerados grandes devedores pelo CNJ, como aqueles que têm muitas reclamações trabalhistas na fase de execução, sem que tenham sido resolvidas e adimplidas no tempo certo. Pois bem, como é o procedimento da penhora unificada, que é o momento mais importante para a gente, talvez. A primeira coisa que nós temos que fazer é selecionar as empresas consideradas maiores devedoras. Como é que a gente faz essa seleção? Ou de ofício ou por provocação de alguma parte. A pesquisa patrimonial é o segundo momento mais importante. Nós temos, como eu disse, o Núcleo de Apoio à Execução, que é um serviço que anteriormente se chamava de inteligência, e ele é quem faz, através dos convênios que nós temos, das ferramentas, Bacenjude, aqueles mais conhecidos, Renajude, Fojude, hoje em dia um muito atual, o Simba, que é o Serviço de Informações Bancárias, e através dele se busca bens para satisfação dessa garantia de tantas execuções. Ao mesmo tempo que se faz esse serviço, a pesquisa pelo NAI, que é orientada pelos juízes da Central de Execução, nós oficiamos as secretarias de todas as varas para que elas informem a quantidade de processos, o número dos processos e o montante de cada processo, porque apenas com essa informação e com aquela pesquisa que é feita anteriormente pela NAI, é que nós podemos avaliar a necessidade de fazer a penhora de um bem, de um único bem, ou de mais de um bem, ou de um bem com um valor mais expressivo, até para que se não se venha a alegar um excesso de penhora. O terceiro passo, também importante, é a apuração do montante do débito. Então, feito essa apuração, desculpem, já falamos.
a escolha de um processo como principal. Essa é a próxima etapa. Como é que é feita também essa escolha? Nós normalmente optamos por um processo na fase de execução que já esteja com a liquidação transitada em julgado. Então, é assim que se faz, de regra, essa escolha. Os autos do processo principal, eles permanecem na central de execução e expropriação. Os outros autos todos permanecem nas secretarias das varas. Os incidentes que houver em relação à penhora unificada são julgados por nós, da central de execução. Já os incidentes relativos, por exemplo, à impugnação dos cálculos, aos valores, embargos à execução, são julgados pelos colegas da vara de origem. Passado essa fase, e não havendo acordo, eu não sei se vocês se recordam, mas no início disse aos senhores que também, dentro da estrutura da central de execução, está a do núcleo de conciliação. Então, antes da gente levar o bem à asta pública, nós tentamos uma composição. E não havendo êxito, aí então o bem é levado a leilão. A venda deste bem fica depositada numa conta judicial à disposição do juízo e, a partir daí, nós mais uma vez oficiamos as varas para que elas informem, agora atualizado, o valor de cada um desses créditos trabalhistas e esses dinheiros vão sendo transferidos à medida que, na ordem de preferência, ou seja, os idosos, e depois disso, pela data do ajuizamento da ação, que é o critério estabelecido pelo nosso provimento. As vantagens e os desafios. As vantagens, eu poderia enumerar aqui muitas, mas uma que eu acho mais importante, que a gente percebeu ao longo desse período de 2014 para cá, foi a maneira com que as varas passaram a interagir. Quando elas começaram a perceber que o trabalho das varas estavam sendo, das secretarias das varas, eles diminuíam em função desta penhora unificada e desse trabalho feito pela central de execução, houve uma harmonia e um estímulo para que eles também nos mandassem uma resposta mais rápida e nos atendessem dentro do razoável, que nós sabemos a quantidade de processos de trabalho que todas as varas possuem. Com relação aos desafios, que eu diria que são os problemas mais recorrentes, é quando sempre tem aquela vara que não tem aquele tempo disponível, um servidor específico para fazer esse serviço. Então, isso faz com que essa demora pare o nosso processo da central de execução, a penhora unificada fica parada, porque se trata de um processo que tem uma preferência, por qualquer razão, por ele ser mais antigo em face da data do ajuizamento da ação, ou porque é um idoso, a gente não pode disponibilizar nem transferir outro valor para um outro processo, sem que antes aquela vara informe em relação ao processo que tem a prioridade, o valor atualizado do crédito. Importante dizer que as execuções individuais, elas permanecem tramitando nas varas de origem, sem tramitação suspensa. Então, não ficam paralisados os processos. Aquilo que tem que ser decidido pelo juiz da vara de origem, ele tem que fazê-lo, tal como os embargos da execução, as impugnações, como eu disse aos senhores. O bacana dessa nossa nova tarefa de 2014 para cá é que a gente tem percebido que a repercussão tem sido a melhor possível. Os advogados, as partes têm nos procurado, não só por isso seria o menos importante, elogiar o serviço, mas para informar que tem outras empresas também que eles têm interesse numa pesquisa patrimonial e numa penhora unificada. A outra coisa também muito interessante é que nós estamos percebendo que até os devedores contumazes, eles têm nos procurado, porque eles não querem correr o risco
de serem surpreendidos também com a penhora unificada, então tem estado lá na central de execução, ou para pedir uma pauta de audiências para uma tentativa de conciliação, ou também para indicarem um bem para ser objeto ou de uma venda judicial ou de uma venda particular para o pagamento dos débitos que eles têm com seus reclamantes. Eu queria mostrar aos senhores alguns números importantes, que são experiências práticas que nós estamos vivenciando. Essa experiência da Clínica São Marcos, a data do início da instauração do procedimento de penhora unificada foi em dezembro de 2013, e houve uma abrangência, foi em Salvador. O montante estimado do passivo trabalhista foi de 13 milhões e fração, a quantidade de processos habilitados 312, um valor estimado do patrimento objeto da constrição judicial foi de 16 milhões, e a situação atual desta penhora unificada é que nós conseguimos a venda judicial de um grande shopping na cidade de Salvador, que foi arrematado por 11 milhões e 200 mil reais, e deste valor o juízo da conciliação de segundo grau já conseguiu fazer uma quantidade de acordos bastante substancial, e nós então transferimos parte desse dinheiro, 8 milhões e fração, para o juízo de segunda instância, para que eles, então, paguem esses processos que foram objeto da conciliação. O restante continua conosco, nós também temos audiências designadas para uma nova tentativa de conciliação, e, em sendo infrutífera, vamos pagar, e aqueles que a gente não conseguir pagar, nós, então, vamos ter que levar a leilão um outro bem que também já foi objeto de penhora. A FTC foi um caso que o doutor Cláudio Brandão, o ministro Cláudio Brandão, chegou a comentar aqui pela manhã e causou muito impacto na Justiça do Trabalho, principalmente porque, de uma forma inédita, foi feita uma audiência global. Essa audiência global, como os senhores podem ver aí, o valor do débito era de 114 milhões de reais. E hoje são 1.900 processos trabalhistas que nós já conseguimos reunir. À época eram 1.100. Então, nós não tínhamos nem como nós íamos fazer essa audiência. Então, demos a publicidade necessária, através de edital, através da assessoria de imprensa do tribunal, através da ABAT, da Associação Brasileira, ou Baiana, desculpem, de Advogados Trabalhistas, e fizemos essa audiência no 11º andar, não numa sala de audiência comum, mas num auditório, onde compareceram pelo menos 100 advogados. Então, fizemos um acordo global que está sendo cumprido, foram 25 parcelas, deixa eu botar aqui, desculpem, 25 parcelas, e atualmente já pagamos 17 milhões 694 mil, e esperamos, até o final, pagar a todos os reclamantes. Tem uma particularidade também muito bacana, que é um estímulo para o nosso trabalho, é que, depois dessa penhora unificada em relação à FTC, a FTC é uma faculdade que funciona em diversos municípios do estado da Bahia, e funciona, mas só que nenhum juiz conseguia encontrar bens suficientes para garantir as execuções, nem pagamento daquelas verbas rescisórias. Então, muitas das reclamações trabalhistas se pediam o mínimo, aviso prévio, liberação de FGTS, não se conseguia, mas como a faculdade funciona, onde é que recebe dinheiro? Não se conseguia. Então, os advogados ficaram tão satisfeitos que nós recebemos, não posso deixar de comentar, uma moção de aplausos por esse serviço que foi feito em relação à FTC. A Faculdade 2 de Julho também tem um significado importante para a gente.
porque essa instauração desse procedimento, ele começou, na verdade, com uma certidão do oficial de justiça. E como é que a gente teve na central de execução conhecimento desta certidão? Porque como os oficiais de justiça integram a central de execução, e nós temos o hábito de ver as certidões dos oficiais de justiça e conversar com eles antes que essas certidões sejam devolvidas às varas. Então, numa dessas inspeções, numa dessas análises, nós percebemos que constava lá sempre certidão do oficial de justiça dizendo que não se encontrava bens da 2 de julho, exceto parte de um estacionamento de um terreno que seria vendido. Então, com essa informação, nós tratamos de tomar uma providência mais rápida para que nós não perdêssemos essa garantia. A situação atual do processo é que o imóvel penhorado está com designação de asta pública se não houver o acordo no juízo de conciliação de 2º grau. A CCLB, nesse caso, a abrangência é apenas no interior do estado, em Feira de Santana. Também a data da instauração do procedimento foi agora, em dezembro de 2014, há pouco tempo. O valor estimado em 4.800.000, e a situação atual é a iminência também da designação de asta. E, por fim, a Corpafruit, que também tem uma abrangência no interior, Juazeiro. A situação atual hoje é que o bem foi arrematado no dia 10/12/2014 por R$ 1 milhão, e o débito, à época, era de 875 mil. Então, o que tudo indica, nós vamos pagar integralmente a todos os credores trabalhistas. Pessoal, dito isso, eu dou por finalizada a minha apresentação, dizendo a vocês que, tal como meu colega querido Júlio, que trabalhamos juntos lá na Central de Execução, eu também sou uma novel magistrada nessa função de apresentação. Então, vocês me desculpem alguma coisa, e também estou aqui disponível aos senhores para qualquer dúvida ou esclarecimento. Obrigada. Perguntas? Perdão, eu falo pelos cotovelos mesmo. Mas por que a FTC, o caso da FTC foi emblemático? Por que essa moção de aplausos pelos advogados? Porque, na verdade, a FTC, na época que eu era ainda juíza de 1º grau, a gente não conseguia, já naquela época, oh meu Deus do céu, quantos anos atrás? 15 anos atrás. Tem processos muito que já tempo. tinham mais de 10, 12 anos. anos. Na Justiça do Trabalho ele já chamava Rasplac, você tentava encontrar, você não encontrava bem, você não encontrava o executado, não encontrava ninguém, porque ela existia apenas na prática, mas na formalidade ele utilizava laranjas, acerolas, limões, tudo. Então, na verdade, foram muitos anos. Nós, juízes do trabalho, Júlio sabe, Ivo sofreu muito, Fátima, todos nós daqui da 5ª região, vínhamos sofrendo há muitos anos, tentando executar, entregar o crédito desses reclamantes e não conseguíamos. Então, no final das contas, representou um resgate da dignidade do Poder Judiciário Trabalhista na Bahia, a gente conseguir encontrar esses bens, mas num trabalho que foi muito além da penhora unificada. O trabalho começou durante quase um ano de investigação patrimonial, não é isso, Fátima? Da investigação patrimonial, o pessoal tentando encontrar quem é que estava por trás da FTC, quem eram os verdadeiros donos, quem eram os procuradores, os laranjas que eram utilizados por eles. Além disso, então, efetivamente, foi pioneiro. Além disso, comemorei eu, na qualidade de gestora de metas, porque reduziu e bastante o nosso passivo de execução trabalhista. Também, se os senhores me permitem, Dalila falou sobre o assunto, houve um depoimento muito significativo para a gente, à época, que foi de uma advogada que nos disse assim: doutora, eu nem sei se pela ordem de preferência,
quando é que eu vou receber? Pode ser que demore muito, mas só o fato de ter resgatado essa justiça, de dignidade, tendo tomado uma providência contra a FTC, para mim já foi o suficiente. Tudo isso para a gente, naturalmente, é um grande estímulo para continuar. Obrigada, senhora juíza Maria de Fátima Caribé, pela apresentação.